Nascido escravo, Martinho Lutero. Prefácio à edição em português. Abre aspas. Martinho Lutero, ao venerável doutor Erasmo de Roterdã, com os votos de graça e paz em Cristo. Fecha aspas. É assim que Lutero introduz a sua obra De Servo-Arbítrio, a escravidão da vontade, resposta à famosa diatribe sobre o livre-arbítrio, que Erasmo publicou em 1524. Desidério Erasmo, cerca de 1466 a 1536, e Martim Lutero, 1483 a 1546, permanecem como dois nomes precursores do espírito moderno, e, entre eles, há algumas semelhanças. Esses dois gigantes intelectuais europeus protagonizaram no contexto explosivo destinado a dissolver a unidade do mundo medieval. Havendo passado pela ordem agostiniana, ambos vieram a rejeitar métodos hermenêuticos da Igreja Romana, bem como muitas de suas superstições e crendices. Ambos ofereceram grande contribuição à disseminação do texto bíblico em sua época. Detentores de enorme capacidade para o debate acadêmico, erudito e partilhando de talento literário, ambos escreveram acerca do livre-arbítrio, embora com uma diferença diametral. Erasmo, o humanista, defendendo, e Lutero, o reformador, condenando. Isso marcou uma ruptura definitiva entre os dois homens, que, anteriormente, ofereciam-se mútuo encorajamento. Desde o debate de Leipzig, 1519, os caminhos de ambos vinham conduzindo a rumos diferentes. Publicado inicialmente em 1525, A Escravidão da Vontade é um primor de composição polêmica. Nesta obra transparece com bastante evidência a personalidade e a franqueza dos sentimentos de Lutero. A força lógica e persuasiva de seus argumentos revelam uma mente treinada na disciplina da escolástica medieval. O estilo polêmico de Lutero era da época em que viveu e traduz o vapor existente na atmosfera acadêmica de então. Na obra original, tanto mais que no sumário aqui apresentado, há ironias, asperezas, ad homines e alusões indiretas. Não obstante, o leitor deve comparar o texto luterano muito mais com o bisturi de um resoluto cirurgião do que com a pena de um clínico em seu recentuário. Na estima de Lutero, o Tratado Erasmiano era uma obra da carne, contendo uma anamnese mal feita, partia de um princípio falso e oferecia um placebo para uma ferida mortal. Lutero repudia a diatribe de Erasmo expondo a doutrina bíblica do pecado original. Sem um diagnóstico preciso acerca da enfermidade humana, não há como discernir de maneira apropriada o valor das boas novas do Evangelho da Graça de Cristo. Em sua réplica, Lutero procede a um honesto e rigoroso exame das Escrituras Sagradas, evidentemente preterido por Erasmo. Foi com a compreensão do puro Evangelho que se abriu para Lutero a noção do cativeiro radical da vontade. Sem nenhuma dúvida, na doutrina da depravação do homem situa-se a pedra angular da reforma. No coração da teologia de Lutero e da doutrina da justificação está a sua compreensão da depravação original e da pecaminosidade do homem, que ele conheceu muito bem, mesmo como um monge asceta na ordem agostiniana. O reformador está muito bem qualificado para tratar do assunto da impiedade e da depravação. O que é a verdadeira liberdade? Nesse caso, vê-se também que o discurso sobre a condição servil da vontade não visa a outra coisa senão ao discurso correto sobre a liberdade. Para Lutero, a livre vontade é um termo divino e não cabe a ninguém, a não ser unicamente a majestade divina. Conceder ao ser humano tal atributo significaria nada menos do que atribuir-lhe a própria divindade, usurpando a glória do Criador.
Lutero, assim, compreende que a pergunta pela liberdade da vontade, no fundo, é a pergunta pelo poder da vontade. Por isso, mesmo a livre vontade é predicado de Deus. É poder essencialmente específico do próprio Deus. Lutero considerava a escravidão da vontade a sua melhor e mais útil publicação. O valor desse tratado é inestimável realmente e poucos livros há que sejam tão necessários no presente momento. O atual ensino de muitos que se denominam protestantes, entre aspas, está em maior acordo com os dogmas papistas ou com as ideias de Erasmo do que com os princípios dos reformadores. Analisando criticamente, tal ensino está em maior harmonia com os cânones e decretos do Concílio de Trento do que com as confissões de fé protestantes e reformadas. O que o leitor tem em mãos é uma versão condensada e adaptada, facilitando o acesso ao clássico texto luterano. Oramos, sinceramente, que o Senhor abençoe o leitor e que este, abraçando com fé o eleito de Deus, Jesus Cristo, batalhe por manter sua causa e sua verdade nesses dias em que muito tem sido perdido. Que o livro seja um meio de edificação e fortalecimento para todos quantos desejam ser instruídos pelos oráculos de Deus. Gilson Santos, maio de 2007, São José dos Campos, São Paulo. Prefácio. A questão é, possui o homem algo chamado livre-arbítrio? Pode um ser humano voluntariamente e sem qualquer ajuda voltar-se para Cristo a fim de ser salvo de seus pecados? Erasmo respondia com um sim. Lutero, com um ressoante não. Lutero estava convencido de que o conceito do livre-arbítrio fere no âmago a doutrina bíblica da salvação exclusivamente pela graça. Precisamos ter a mesma convicção. Devemos combater o livre-arbítrio tão vigorosamente quanto fazia Lutero. Erasmo, seu opositor, dizia, abre aspas, posso conceber o livre-arbítrio como um poder da vontade humana, mediante a qual um homem pode aplicar-se àquelas coisas que conduzem à eterna salvação, ou pode afastar-se delas, fecha aspas. A isso devemos replicar com um resoluto não. O homem já nasce escravo do pecado. O homem não é livre. Apresentação. O pano de fundo do livro e a controvérsia com Erasmo. Martim Lutero escreveu A Escravidão da Vontade como reação aos ensinamentos de Desidério Erasmo, nascido em Roterdã, na Holanda, entre 1466 e 1469. Erasmo foi um monge agostiniano durante 7 anos, antes de viajar para a Inglaterra, onde foi motivado a aprofundar o seu conhecimento do grego, chegando a produzir um texto crítico do Novo Testamento grego em 1516. Ele rejeitava os métodos fantasiosos de interpretação das Escrituras, bem como as muitas superstições dos mestres da Igreja Católica Romana. Rebelou-se contra a preguiça e o vício comuns nos mosteiros, mas apesar disso não foi um crente no Evangelho. Ele era um humanista, pois acreditava que os homens podem conquistar a salvação ao invés de dependerem exclusivamente de Jesus Cristo em sua morte e ressurreição. Erasmo, acertadamente, preferia uma abordagem simples do ensinamento cristão aos complicados e pormenorizados métodos dos teólogos profissionais. Ele evitava as controvérsias e, por longo tempo, não procurou tratar publicamente sobre o conceito do livre-arbítrio. No entanto, ao fazê-lo, constituiu um desafio que Martim Lutero não pôde ignorar. Martim Lutero nasceu na Saxônia, hoje parte da Alemanha, e era cerca de 14 anos mais jovem do que Erasmo. Enquanto ainda era monge, passou por uma dramática experiência com o Evangelho da Graça de Deus. A partir de então, compreendeu que cada crença e experiência precisa ser testada através da autoridade das Sagradas Escrituras. Ele entendeu que a salvação é recebida como uma graça divina, mediante a fé,
E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, verso 8 e 9. A sua própria experiência confirmou sua convicção. Lutero era professor, teólogo e também pastor. Os membros de sua igreja sabiam que ele sentia o que pregava. Ele não era um erudito seco e indiferente. Ele sentia a pressão da eternidade cada vez que pregava. Isso o compelia algumas vezes a fazer coisas impopulares e, por vezes, até perigosas. Era alguém disposto a defender a verdade de Deus, ainda que fosse contra o mundo inteiro. A princípio, Erasmo parecia ser um dos aliados de Lutero, visto que ambos rejeitavam muito dos erros e falhas da Igreja de Roma. Todavia, Lutero desafiava cada vez mais o ensinamento romanista da salvação mediante as obras, insistindo que o justo viverá por fé, Romanos 1,17. Entre mentes, Erasmo continuava na Igreja de Roma, e como era um erudito, cedeu à pressão de sua igreja para defender o ensino do livre-arbítrio, desafiando a solicitação de Lutero para que não fizesse tal coisa. Erasmo publicou sua discussão sobre o livre-arbítrio em 1524, tendo escrito a Henrique VIII nesses termos, abre aspas, os dados foram lançados. O livrete sobre o livre-arbítrio acaba de ver a luz do dia, fecha aspas. O livro agradou o Papa e ao Sacro Império Romano e foi elogiado por Henrique VIII. Este fato levou Lutero a declarar que Erasmo era um adversário da fé evangélica. Deus controlou soberanamente a intensa luta entre esses dois homens para benefício de seu reino. O conflito produziu uma grandiosa declaração da doutrina evangélica que tem, desde então, enriquecido a Igreja de Cristo. A obra de Lutero, A Escravidão da Vontade. Oferecemos aqui uma edição abreviada dessa grande obra. Podemos reter muito do estilo de Lutero, embora não tenhamos seguido sua ordem de apresentação. Começamos por onde Lutero terminou, sumariando a sua posição doutrinária sobre a escravidão da vontade humana. Seguimos com outras sessões, onde Lutero apresenta e, em seguida, refuta os argumentos de Erasmo. O estilo de Lutero normalmente nos impeliria a acrescentar certas palavras, toda vez que ele emprega a expressão livre-arbítrio. Por exemplo, o livre-arbítrio que você supõe que existe. Entretanto, temos preferido refletir ao sentido tensionado por Lutero usando aspas, livre-arbítrio. E nos capítulos 2, 3 e 4, retivemos o discurso direto de Lutero, conversando, tanto quanto possível, a atmosfera de sua obra. Não incluímos cada argumento utilizado por Lutero, porque, se o fizéssemos, isso ampliaria indevidamente este sumário. Capítulo 1. O que ensina as Escrituras? 19 argumentos. Argumento 1. A culpa universal da humanidade prova que o livre-arbítrio é falso. Em Romanos 1,18, Paulo ensina que todos os homens, sem qualquer exceção, merecem ser castigados por Deus. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Se todos os homens possuem livre-arbítrio, ao mesmo tempo em que todos, sem qualquer exceção, estão debaixo da ira de Deus, segue-se daí que o livre-arbítrio o está conduzindo a uma única direção, da impiedade e da iniquidade. Portanto, em que o poder do livre-arbítrio o está ajudando a fazer o que é certo? Se existe realmente o livre-arbítrio, ele não parece ser capaz de ajudar os homens a atingirem a salvação, porquanto os deixa sob a ira de Deus. Algumas pessoas, no entanto, acusam-me de não seguir bem de perto a Paulo. Eles afirmam que as palavras dele, contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, não significa que todos os seres humanos, sem exceção, estão culpados aos olhos de Deus. Eles argumentam que o texto dá a entender que algumas pessoas não detêm a verdade pela injustiça. Entretanto,
Paulo estava usando uma construção de frase tipicamente hebraica que não deixa dúvida de que ele se referia à impiedade de todos os homens. Além do mais, notemos o que Paulo escreveu imediatamente antes dessas palavras. No versículo 16, Paulo declara que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isso significa que, não fosse o poder de Deus conferido através do Evangelho, ninguém teria forças em si mesmo para voltar-se para Deus. Paulo prossegue asseverando que isso tem implicação tanto aos judeus quanto aos gentios. Os judeus conheciam as leis divinas e seus mínimos detalhes, mas isso não os poupou de estarem debaixo da ira de Deus. Os gentios desfrutavam de admiráveis benefícios culturais, mas isto em nada os aproximava de Deus. Havia judeus e gentios que muito se esforçavam por acertar a sua situação diante de Deus, mas, apesar de todas as suas vantagens de seu livre-arbítrio, eles fracassaram totalmente. Paulo não hesitou em condenar a todos eles. Observemos, igualmente, que no versículo 17, Paulo diz que a justiça de Deus se revela. Assim, Deus mostra a sua retidão aos homens, mas ele não é um tolo. Se os homens não precisassem da ajuda divina, ele não desperdiçaria o seu tempo prestando-lhe tal ajuda. A conversão de qualquer pessoa acontece quando Deus vem até ela e vence-lhe a ignorância ao revelar a vontade do Evangelho, ao revelar-lhe a verdade do Evangelho. Sem isso, ninguém jamais poderia ser salvo. Ninguém, durante toda a história humana, concebeu por si mesmo a realidade da ira de Deus, conforme ela nos é ensinada nas Escrituras. Ninguém jamais sonhou em estabelecer a paz com Deus por intermédio da vida e da obra de um Salvador singular, o homem-Deus, Jesus Cristo. De fato, o que ocorre é que os judeus rejeitaram a Cristo, apesar de todo o ensino que lhes foi ministrado por seus profetas. Parece que a justiça própria, alcançada por alguns judeus ou gentios, os levou a deixarem de buscar a justiça divina através da fé, para fazerem as coisas à sua própria maneira. Portanto, quanto mais o livre-arbítrio se esforça, tanto piores tornam-se as coisas. Não existe um terceiro grupo de pessoas que se situe em algum ponto entre os crentes e os incrédulos. Um grupo de homens capazes de salvarem-se a si mesmo. Judeus e gentios constituem a totalidade da humanidade, e todos eles estão debaixo da ira de Deus. Ninguém tem a capacidade de voltar-se para Deus. Deus precisa tomar a iniciativa e revelar-se a eles. Se fosse possível descobrir a verdade por meio do livre-arbítrio, certamente algum judeu, em algum lugar, tê-lo-ia feito. Os mais elevados raciocínios dos gentios e os mais intensos esforços dos melhores dentre os judeus não conseguiram aproximá-lo nem um pouco sequer da fé em Cristo. Eles eram pecadores, condenados juntamente com todos os demais homens. Ora, se todos os homens são possuidores de livre-arbítrio e todos os homens são culpados e estão condenados, então esse suposto livre-arbítrio é impotente para conduzi-los à fé em Cristo. Por conseguinte, a vontade dos homens, afinal, não é livre. Argumento 2. O domínio universal do pecado prova que o livre-arbítrio é falso. Precisamos permitir que Paulo explique o seu próprio ensinamento. Diz ele em Romanos 3:9. Que se conclui? Temos nós, os judeus, qualquer vantagem sobre os gentios? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Não somente todos os homens, sem qualquer exceção, considerados culpados à vista de Deus, como também são escravos desse mesmo pecado que os torna culpados. Isso inclui os judeus, os quais pensavam que não eram escravos do pecado porque possuíam a lei de Deus. Mas visto que nem os judeus nem os gentios têm se mostrado capazes de desvencilharem-se dessa servidão,
torna-se evidente que no homem não há poder que o capacite a praticar o bem. Esta escravidão universal ao pecado inclui até mesmo aqueles que parecem ser os melhores e mais retos. Não importa o grau de bondade que um homem possa alcançar. Isso não é a mesma coisa que possuir o conhecimento de Deus. O que há de mais admirável é sua razão e sua vontade. Contudo, é forçoso reconhecer que esta mais nobre porção dos homens está corrompida. Diz Paulo em Romanos 3, do verso 10 a 12. Não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. O significado dessas palavras é perfeitamente claro. Deus é conhecido através da razão e da vontade humana. Porém, nenhum ser humano, somente por sua natureza, conhece a Deus. Precisamos concluir, portanto, que a vontade humana está corrompida e que o homem é totalmente incapaz por si mesmo de conhecer a Deus ou de agradá-lo. Talvez algumas pessoas audaciosas atrevam-se a dizer que somos capazes de fazer mais do que de fato fazemos. Porém, o que aqui nos interessa é o que somos capazes de fazer e não o que estamos ou não estamos fazendo. O trecho das Escrituras citados por Paulo em Romanos 3, o verso 10 a 12, não nos autoriza a fazer tal distinção. Deus condena tanto a incapacidade pecaminosa dos homens quanto os seus atos corruptos. Se os homens fossem capazes, ainda que o mínimo possível, de movimentarem-se na direção de Deus, não haveria mais qualquer necessidade de Deus salvá-los. Deus permitiria que os homens salvassem a si mesmos, porém, nenhum é capaz de ao menos tentar fazê-lo. Em Romanos 3,19, Paulo declara que toda boca se calará diante de Deus, porque ninguém poderá argumentar contra o julgamento divino, visto que nada existe em pessoa alguma digno de ser elogiado pelo Senhor, nem ao menos um arbítrio livre para voltar-se espontaneamente para Ele. Se alguém disser, tem uma capacidade própria, ainda que pequena, de voltar-se para Deus, esse alguém deve estar querendo dizer que pensa que nele há alguma coisa a qual Deus possa elogiar e não condenar. Sua boca não está calada, mas tal ideia contradiz as Escrituras. Deus ordenou que toda boca ficasse calada. Não é apenas certos grupos de pessoas que são culpados diante de Deus. Não apenas os fariseus dentre o povo israelita estão condenados. Se isso fosse verdade, então os demais judeus teriam tido alguma capacidade própria para guardar a lei e evitar tornar-se culpados. Porém, até mesmo os melhores dentre os homens estão condenados por sua impiedade. Estão espiritualmente mortos, da mesma forma que aqueles que de maneira alguma procuram guardar a lei de Deus. Todos os homens são ímpios e culpados e merecem ser punidos por Deus. Essas coisas são tão evidentes que ninguém pode nem mesmo sussurrar uma palavra que os contrarie. Argumento 3. O livre-arbítrio não pode obter aceitação diante de Deus através da observância da lei moral e cerimonial. Eu argumento que quando Paulo disse em Romanos 3, verso 20 e 21, ninguém será justificado diante dele por obras da lei, pensou na lei moral, os 10 mandamentos, bem como na lei cerimonial. Tem-se generalizado a ideia de que Paulo tinha em mente apenas a lei cerimonial, o ritual de sacrifícios de animais e a adoração no templo. É espantoso que chamem Jerônimo, que criou essa ideia, de santo. Eu o classificaria de forma bem diferente. Jerônimo declarou que a morte de Cristo pôs fim a qualquer possibilidade de alguém ser justificado ou declarado justo por meio da observância da lei cerimonial, mas deixou inteiramente aberta a possibilidade de alguém ser justificado mediante a observância da lei moral, contando apenas com suas próprias forças, sem a ajuda de Deus.
Minha resposta a isso é que se Paulo referiu-se somente à lei cerimonial, então seu argumento não tem qualquer significado. Paulo estava afirmando que todos os homens são injustos e necessitados da graça especial de Deus, o amor, a sabedoria e o poder de Deus, por intermédio dos quais ele nos salva. O resultado da ideia de Jerônimo seria que a graça de Deus é necessária para salvar-nos da lei cerimonial, mas não da lei moral. Todavia, nós não podemos observar a lei moral à parte da graça divina. Você pode intimidar as pessoas para que observem as cerimônias, mas nenhum poder humano pode forçá-las a guardar a lei moral. Paulo estava argumentando que não podemos ser justificados diante de Deus mediante a tentativa de guardar a lei moral ou mesmo a lei cerimonial. Comer e beber e fazer outras coisas semelhantes em si mesmas nem nos justifica nem nos condena. Irei ainda mais longe, afirmando que Paulo queria dizer que a totalidade da lei, e não alguma porção particular dela, é obrigatória a todos os homens. Se a lei não se aplicasse mais aos homens devido à morte de Cristo, tudo quanto Paulo precisava dizer era isto e nada mais. Em Gálatas 3,10, Paulo escreveu: todos quanto, pois são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Nesse texto, Paulo busca apoio em Moisés para afirmar que a lei é imposta sobre todos os homens e que o fracasso na obediência à lei sujeita todos os homens à maldição divina. Nem os homens que procuram obedecer à lei, nem aqueles que não tentam guardá-la estão justificados diante do Senhor, porquanto todos estão espiritualmente mortos. O ensinamento de Paulo é que há duas classes de pessoas no mundo: aquelas que estão espiritualmente vivas e aquelas que não estão. Isso está em harmonia com o ensinamento de Jesus Cristo em João 3,6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Para as pessoas que não possuem o Espírito Santo, a lei é sem utilidade. Não importa o quanto procurem guardar a lei, não serão justificados, exceto pela fé. Finalmente, então, se existe tal coisa como o livre-arbítrio, deve ser o mais nobre das capacidades humanas, porque mesmo sem o Espírito Santo, o livre-arbítrio afirma possibilitar ao homem guardar a lei inteira. Entretanto, Paulo assevera que aqueles que são das obras da lei não estão justificados. Isso significa que o livre-arbítrio, mesmo considerado por seu melhor ângulo, é incapaz de corrigir a situação do homem diante de Deus. De fato, em Romanos 3,20, Paulo afirma que a lei é necessária para mostrar-nos no que consiste o pecado. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Aqueles que são das obras da lei não são capazes de reconhecer o que o pecado realmente é. A lei não foi dada a fim de mostrar aos homens o que eles podem fazer, mas para corrigir as suas ideias sobre o que é certo e errado aos olhos de Deus. O livre-arbítrio é cego, pois precisa ser ensinado através da lei. E também é impotente, pois não consegue justificar ninguém diante de Deus. Argumento 4. A lei tem o propósito de conduzir os homens a Cristo, dando-lhes o conhecimento do pecado. O argumento a favor do livre-arbítrio é que a lei não teria sido dada se não fôssemos capazes de obedecê-la. Erasmo, por repetidas vezes, você tem dito: se nada podemos fazer, qual é o propósito das leis, dos preceitos, das ameaças e das promessas? A resposta é que a lei não foi dada para mostrar-nos o que podemos fazer, nem mesmo a fim de ajudar-nos a fazer o que é correto. Paulo diz em Romanos 3,20, pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. O propósito da lei foi o de mostrar-nos no que consiste o pecado e ao que ele nos conduz, à morte, ao inferno e à ira de Deus. A lei só pode destacar essas coisas, não pode livrar-nos dela.
O livramento nos chega exclusivamente através de Cristo Jesus, que nos é revelado através do Evangelho. Nem a razão, nem o livre-arbítrio pode conduzir os homens a Cristo, visto que a razão e o livre-arbítrio precisam da luz da lei para mostrar-lhe sua enfermidade. Paulo faz esta indagação em Gálatas 3,19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Entretanto, a resposta de Paulo à sua própria pergunta é o contrário da resposta que você e Jerônimo dão. Você diz que a lei foi dada a fim de provar a existência do livre-arbítrio. Jerônimo diz que ela tem o propósito de restringir o pecado. Mas Paulo não diz nada disso. Todo o seu argumento é que os homens precisam de graça especial para lutar contra o mal que a lei revela. Não pode haver cura enquanto a enfermidade não for diagnosticada. A lei é necessária para fazer os homens perceberem a perigosa condição em que estão, a fim de que anelem pelo remédio que se encontra somente na pessoa de Cristo. Portanto, a palavra de Paulo em Romanos 3,20 pode parecer muito simples, mas elas têm poder suficiente para fazer com que o livre-arbítrio seja total e completamente inexistente. Diz Paulo em Romanos 7,7: pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Isso significa que o livre-arbítrio nem mesmo reconhece o que o pecado é. Como, pois, poderia chegar a conhecer o que é certo? E se não saber reconhecer o que é certo, como poderia esforçar-se por fazer o que é certo? Argumento 5. A doutrina da salvação pela fé em Cristo prova que o livre-arbítrio é falso. Em Romanos 3, verso 21 a 25, Paulo proclama com toda a confiança: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. Essas palavras são como raios contra a ideia do livre-arbítrio. Paulo faz distinção entre a justiça conferida por Deus e a justiça que vem mediante a observância da lei. O livre-arbítrio só poderia ser uma realidade se o homem pudesse ser salvo mediante a observância da lei. Não obstante, Paulo demonstra claramente que somos salvos sem dependermos em absoluto das obras da lei. Não importa o quanto possamos imaginar um suposto livre-arbítrio capaz de praticar boas obras ou de tornar-nos bons cidadãos. Paulo continua asseverando que a justiça dada por Deus é de natureza inteiramente diferente. É impossível que o livre-arbítrio consiga resistir a assaltos de versículos como esse. Esses versículos desfecham ainda outro raio contra o livre-arbítrio. Neles, Paulo traça uma linha distintiva entre os crentes e os incrédulos, Romanos 3:22. Ninguém pode negar que o suposto poder do livre-arbítrio é bem diferente da fé em Jesus Cristo. Mas sem fé em Cristo, conforme Paulo esclarece, ninguém pode ser aceito por Deus. E se alguma coisa é inaceitável para Deus, então é pecado. Não pode ser algo neutro. Por conseguinte, o livre-arbítrio, se existe, é pecado, visto que se opõe à fé e não redunda em glória a Deus. Romanos 3:23 constitui-se em mais outro raio. Paulo não diz: todos pecaram, exceto aqueles que praticam boas obras mediante seu próprio livre-arbítrio. Não há exceções. Se fosse possível nos tornarmos aceitáveis diante de Deus através do livre-arbítrio, então Paulo seria um mentiroso. Ele deveria ter dado margens a exceções. No entanto, Paulo afirma categoricamente que em face do pecado ninguém pode realmente glorificar e agradar a Deus.
Todo aquele que agrada ao Senhor deve saber que Deus está satisfeito com ele. Porém, a nossa experiência nos ensina que coisa alguma em nós agrada a Deus. Pergunte àqueles que defendem o livre-arbítrio se existe nele alguma coisa que agrada a Deus. Eles serão forçados a admitir que não existe. E é isto que Paulo claramente afirma. Até mesmo aqueles que acreditam no livre-arbítrio precisam concordar comigo que não podem glorificar a Deus contando apenas com seus próprios recursos. A despeito de seu livre-arbítrio, eles têm dúvida se podem agradar a Deus. Assim, eu provo, com base no testemunho da própria consciência deles, que o livre-arbítrio não agrada a Deus. Apesar de todos os seus esforços e de seu empenho, o livre-arbítrio é culpado do pecado de incredulidade. Portanto, vemos que a doutrina da salvação pela fé é completamente contrária a qualquer ideia de livre-arbítrio. Argumento 6. Não há lugar para qualquer ideia de mérito ou recompensa pelas boas obras. Aqueles que pregam o livre-arbítrio afirmam que se não há livre-arbítrio, então também não há lugar para o mérito ou para a recompensa. O que dirão os defensores do livre-arbítrio a respeito da palavra gratuitamente em Romanos 3:24? Paulo diz que os crentes são justificados gratuitamente por sua graça. Como interpretam por sua graça? Conquistá-la? Se a salvação é gratuita e oferecida pela graça divina, então não se pode conquistá-la ou merecê-la. No entanto, Erasmo argumenta que a pessoa deve ser capaz de fazer alguma coisa a fim de merecer a sua salvação, ou ele não merecerá ser salva. Erasmo pensa que a razão pela qual Deus justifica uma pessoa e não outra é que uma delas usou de seu livre-arbítrio e tentou tornar-se justa, enquanto que a outra não o fez. Ora, isso transforma Deus em alguém que diferencia pessoas, ao passo que a Bíblia ensina que Deus não faz acepção de pessoas. Atos 10:34. Erasmo e algumas outras pessoas, como ele, admitem que os homens conseguem fazer muito pouco através de seu livre-arbítrio para obterem a salvação. Afirma que o livre-arbítrio tem apenas um pouco de merecimento, não é digno de muita recompensa. E não obstante, ainda pensam que o livre-arbítrio torna possível as pessoas tentarem encontrar a Deus. Imaginam igualmente que se as pessoas não tentam encontrá-lo, cabe exclusivamente a elas a culpa se não recebem a graça divina. Portanto, sem importar se esse livre-arbítrio tem grande ou pequeno mérito, o resultado é o mesmo. A graça de Deus seria obtida por meio do livre-arbítrio. Todavia, Paulo nega toda a noção de mérito quando afirma que somos justificados gratuitamente. Aqueles que dizem que o livre-arbítrio possui apenas um pequeno mérito erram tanto como aqueles que dizem que ele possui muito mérito, pois ambos ensinam que o livre-arbítrio tem mérito suficiente para obter o favor de Deus. Portanto, em quase nada diferem um do outro. Na verdade, esses defensores da ideia do livre-arbítrio nos dão um perfeito exemplo do que significa saltar da frigideira para dentro do fogo. Quando dizem que o livre-arbítrio tem apenas um pequeno mérito, pioram a sua posição ao invés de melhorá-la. Pelo menos aqueles que dizem que o livre-arbítrio envolve um grande mérito, os chamados pelagianos, conferem um elevado preço à graça divina, porquanto concebem que um grande mérito é necessário para alguém obter a salvação. Todavia, Erasmo barateia a graça divina, dizendo ser possível obtê-la por meio de um débil esforço. No entanto, Paulo transforma em nada essas duas ideias usando apenas uma palavra: gratuitamente. Romanos 3:24. Mais adiante, em Romanos 11:6, ele declara que a nossa aceitação diante de Deus depende apenas da graça de Deus. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. O ensino paulino é perfeitamente claro. Não existe tal coisa como mérito humano aos olhos de Deus, sem importar se esse mérito é grande ou pequeno.
Ninguém merece ser salvo. Ninguém pode ser salvo através das obras. Paulo exclui todas as supostas obras do livre-arbítrio, estabelecendo em seu lugar apenas a graça divina. Não podemos atribuir a nós mesmos a menor parcela de crédito para a nossa salvação. Ela depende inteiramente da graça divina. Argumento 7. O livre-arbítrio não tem valor porque as obras nada têm a ver com a justiça do homem diante de Deus. Passarei agora a considerar os argumentos de Paulo em Romanos 4, verso 2 e 3. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, Paulo não nega que Abraão era um homem justo, mas o ponto em questão é que essa justiça não lhe otorgou a salvação. Ninguém discorda que as obras más não são aceitáveis diante de Deus. Isso é óbvio. O argumento paulino, entretanto, é que nem mesmo as boas obras nos tornam aceitáveis diante de Deus. Elas merecem somente a sua ira, jamais o seu favor. Em Romanos 4, verso 4 e 5, Paulo contrasta a pessoa que trabalha com aquela que não trabalha. A justificação, que equivale à aceitação diante de Deus, não é atribuída ao que trabalha, mas àquele que não trabalha, mas crê no Senhor. Não há posição intermediária. Argumento 8. Uma série de refutações. Preciso mencionar de passagem mais alguns argumentos contra o livre-arbítrio, mas me referirei a eles apenas de modo breve, embora cada um deles, de per si, pudesse destruir completamente a ideia do livre-arbítrio. Por exemplo, a fonte da graça mediante a qual somos salvos e o propósito eterno de Deus. Isso, sem dúvida, anula a sugestão de que Deus é gracioso para conosco por causa de alguma coisa que possamos fazer. Um outro argumento fundamenta sobre o fato de que Deus prometeu a salvação por meio da graça a Abraão, antes mesmo de haver dado a lei. Paulo argumenta em Romanos 4, verso 13 a 15 e Gálatas 3, do verso 15 a 21, que se somos salvos mediante a observância da lei, através do livre-arbítrio, isso significaria que a promessa da salvação pela graça foi cancelada. E a fé, igualmente, perderia o seu valor. Paulo também nos diz que a lei pode apenas revelar o pecado, sendo incapaz de removê-lo, visto que o livre-arbítrio só pode operar com base na observância da lei, não podendo haver retidão aceitável diante de Deus obtida pelo livre-arbítrio. Em último lugar, estamos todos debaixo da condenação divina em face da pecaminosidade, desobediência de Adão. Estamos todos sujeitos a esta condenação desde o nosso nascimento, incluindo aqueles que são possuidores do livre-arbítrio, se é que pessoas assim existem. De que outra forma, então, poderia o livre-arbítrio nos ajudar, se não a pecar e a merecer a condenação? Eu poderia ter deixado de lado esses argumentos, apresentando tão somente um comentário geral sobre os escritos de Paulo. Todavia, quis demonstrar quão ignorantes mentalmente são os meus oponentes, por deixarem de perceber com clareza estas simples questões. Deixo que meditem sozinho a respeito desses argumentos. Argumento 9. Paulo é absolutamente claro ao refutar o livre-arbítrio. Os argumentos usados por Paulo são tão claros que é de admirar que alguém possa compreendê-los mal. Diz ele: todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Estou admirado do fato de que certas pessoas afirmam: algumas pessoas não se extraviaram, não se fizeram inúteis, não são más e nem pecadoras. Há algumas coisas no homem que o inclinam para o bem. Ora, Paulo não fez essas declarações em apenas algumas passagens isoladas. Algumas vezes ele as fez em termos positivos, em outras vezes em termos negativos, usando palavras diretas ou utilizando contrastes. O sentido literal de suas palavras
todo o contexto e escopo de seu argumento resumem-se neste pensamento. A parte da fé em Cristo, nada existe senão pecado e condenação. Meus oponentes estão derrotados, ainda que não queiram se render. Porém, não está ao meu alcance convencê-lo disto. Deixo isso à operação do Espírito Santo. Argumento 10. O estado do homem sem o Espírito de Deus mostra que o livre-arbítrio nada pode fazer de natureza espiritual. Em Romanos 8, verso 5, Paulo divide a humanidade em duas categorias: aqueles que são da carne, ou da natureza pecaminosa, e aqueles que são do Espírito. Ver também João 3,6. Isto só pode significar que aqueles que não têm o Espírito estão na carne e continuam presos a uma natureza pecaminosa. Paulo insiste que, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, Romanos 8,9. Isto significa, obviamente, que aqueles que estão sem o Espírito pertencem a Satanás. O livre-arbítrio não os tem beneficiado muito. Paulo afirma que os que estão na carne não podem agradar a Deus, Romanos 8,8. Ele diz que o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar, Romanos 8,7. É impossível que tais pessoas possam fazer qualquer esforço por conta própria para agradar a Deus. Orígenes sugeriu que cada pessoa tem uma alma dotada de capacidade de voltar-se para a carne ou para o espírito. Mas isto é apenas produto de sua imaginação. Ele sonhou com tal ideia e não tinha qualquer meio de provar o que afirmava. Na verdade, não há posição intermediária. Tudo que não provém do Espírito é carnal, e as melhores atividades da carne são hostis a Deus. Trata-se do mesmo ensinamento ministrado por Cristo em Mateus 7,18, de que uma árvore má não pode produzir bom fruto. E também está em harmonia com dupla declaração de Paulo: o justo viverá por fé, Romanos 1,17. E tudo o que não provém de fé é pecado, Romanos 14,23. Aqueles que não têm fé não estão justificados, e aqueles que não estão justificados são pecadores, nos quais qualquer suposto livre-arbítrio só pode produzir o mal. Portanto, o livre-arbítrio nada é senão um escravo do pecado, da morte e de Satanás. Tal liberdade, entre aspas, enfim, não é liberdade alguma. Argumento 11. Aqueles que chegam a conhecer a Cristo não pensavam previamente sobre Cristo, nem o buscavam, nem se prepararam para conhecê-lo. Em Romanos 10:20, Paulo cita de Isaías 65:1. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Paulo reconhecia, por sua própria experiência, que ele não buscara a graça de Deus, mas a receber apesar de sua furiosa cólera contra ela. Ele diz em Romanos 9, verso 30 e 31, que os judeus que envidavam grandes esforços para observar a lei não foram salvos por esses esforços, mas que os gentios, que eram totalmente ímpios, foram alvos da misericórdia de Deus. Isso demonstra claramente que todos os esforços do livre-arbítrio do homem são inúteis para a salvação. O zelo dos judeus não os conduziu a parte alguma, ao passo que os ímpios gentios receberam a salvação. A graça é gratuitamente ofertada a quem não a merece, nem é digno. Não é conquistada por qualquer esforço que o melhor e mais justo dentre os homens tenha tentado empreender. Argumento 12. A salvação para o mundo pecaminoso é pela graça de Cristo, exclusivamente mediante a fé. Voltemo-nos agora para João, que também escreveu com eloquência contra o livre-arbítrio. Ele diz em João 1,5: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E em João 1, verso 10 e 11,
O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Por mundo, João dá a entender a humanidade inteira, visto que o livre-arbítrio seria uma das mais excelentes faculdades do homem. Deve ser incluído em qualquer coisa em que João diz acerca do mundo. Assim sendo, de acordo com esses textos, o livre-arbítrio não reconheceu a luz da verdade, mas antes odeia a Cristo e ao seu povo. Muitas outras passagens, como João 7,7, 8,23, 14,7, 15,19 e 1 João 2,16 e 5,19, proclama que o mundo, o que inclui especialmente o livre-arbítrio, está debaixo do controle de Satanás. O mundo inclui tudo quanto não foi separado para Deus por meio do Espírito Santo. Ora, se tivesse havido alguém neste mundo que, por meio de seu livre-arbítrio, tivesse chegado a conhecer a verdade e que, por intermédio do livre-arbítrio, não tivesse odiado a Cristo, então João teria alterado o que escreveu. Entretanto, ele não o fez. Torna-se evidente, portanto, que o livre-arbítrio é tão culpado quanto o mundo. Em João 1, verso 12 e 13, o mesmo apóstolo prossegue. Mas a todos o quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. As palavras não nasceram do sangue significa que é inútil alguém depender de sua origem familiar ou do local do seu nascimento. As palavras nem da vontade da carne aponta para a insensatez de se depender das obras da lei. E as palavras nem da vontade do homem mostra que nenhum esforço humano pode conseguir tornar alguém aceitável a Deus. Se é que o livre-arbítrio tem alguma utilidade, então João não deveria ter rejeitado a vontade do homem, porquanto, de outro modo, estaria em perigo conforme Isaías 5:20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. Não há margem para a dúvida de que a origem familiar é inútil para quem... Não há margem para a dúvida de que a origem familiar é inútil para que alguém, através dela, venha obter a salvação. Porque em Romanos 9:8, Paulo escreve, isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Além disso, João também afirma em João 1,16, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Isso posto, recebemos bênçãos espirituais exclusivamente através da graça derivada de outrem, e não através de nossos próprios esforços. Duas ideias contrárias não podem ser ambas verdadeiras. É impossível que a graça divina seja tão sem valor que qualquer um, em qualquer lugar, seja capaz de obtê-la, ao mesmo tempo que essa graça é tão valiosa que só podemos recebê-las através dos méritos de um único homem, Jesus Cristo. Como eu gostaria que os meus opositores percebessem que quando advogam a causa do livre-arbítrio, estão negando a Cristo. Só podemos obter graça divina mediante o nosso livre-arbítrio. Se podemos obter graça divina mediante o nosso livre-arbítrio, então não temos necessidade de Cristo. E se temos a Cristo, não precisamos do livre-arbítrio. Aqueles que defendem o livre-arbítrio atestam sua negação a Cristo por meio de suas ações, porquanto alguns deles chegam ao extremo de apelar para a intercessão de Maria e de santos, não dependendo de Cristo como o único mediador entre Deus e o homem. Todos esses têm abandonado a Cristo em sua obra como mediador e gracioso Salvador, considerando os méritos de Cristo de menor valor do que seus próprios esforços. Argumento 13. O caso de Nicodemos no 3º capítulo de João opõe-se ao livre-arbítrio. Consideraremos as virtudes de Nicodemos, João 3, verso 1 e 2. Ele confessa que Cristo era idôneo e que viera da parte de Deus. Faz alusão aos milagres realizados por Cristo e procura-o, a fim de ouvir algo de sua própria boca. Porém,
ao ouvir falar sobre o novo nascimento, João 3, verso 3 a 8, porventura Nicodemos admite que era isso que ele vinha buscando? Não. Ele ficou atônito e confuso, repelindo a ideia, a princípio, como uma impossibilidade, João 3,9. Porventura, os maiores filósofos chegaram a mencionar o novo nascimento? Eles nem ao menos podiam buscar aquelas realidades pertencentes à salvação antes da chegada do Evangelho. Ora, quando admitem isso, estão admitindo que o seu livre-arbítrio é ignorante e incapaz. Por certo, aqueles que ensinam o livre-arbítrio estão loucos, porém não se calarão nem darão glória a Deus. Argumento 14. O livre-arbítrio não tem utilidade, pois a salvação vem somente por meio de Cristo. Torna-se claro em João 14,6, onde se lê que Jesus Cristo é o caminho e a verdade e a vida, que a salvação só pode ser encontrada em sua pessoa. Sendo esta a verdade, tudo quanto está fora de Cristo só pode ser trevas, falsidade e morte. Qual necessidade haveria da vinda de Cristo a este mundo se os homens naturalmente pudessem compreender o caminho de Deus, entender a verdade de Deus e compartilhar da vida de Deus? Nossos opositores dizem que os homens perversos possuem livre-arbítrio, embora abusem dele. Se isso fosse realmente assim, então haveria algo de bom no pior dos homens. E se isso fosse realmente verdade, então Deus seria injusto ao condená-los. Entretanto, João diz que aqueles que não creem em Jesus Cristo já estão condenados. João 3,18. Contudo, se os homens fossem possuidores dessa coisa boa chamada livre-arbítrio, então João deveria ter dito que os homens só estão condenados por causa de sua parte má, e não devido àquela boa parte neles existente. As Escrituras dizem: o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João 3,36. Sem dúvida, esta está em pauta todo homem, pois se assim não fosse, então haveria uma parte do homem capaz de impedi-los de ser condenado, e ele poderia continuar pecando sem o menor temor, firmando no conhecimento de que não poderia ser condenado. Também lemos em João 3,27, que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Isto se refere especialmente à capacidade da pessoa cumprir a vontade de Deus. Somente aquilo que vem do alto pode ajudar um homem a cumprir a vontade do Senhor. Mas o livre-arbítrio não vem do alto, o que significa que o livre-arbítrio é inútil. Em João 3,31, diz ainda o mesmo apóstolo, que vem da terra é terreno, e fala da terra. Quem vem do céu está acima de todos. Ora, por certo, o livre-arbítrio não tem origem celestial. Pertence à terra, não lhe havendo outra possibilidade. E assim sendo, isso só pode significar que o livre-arbítrio nada tem a ver com as realidades celestiais. Cogita somente das coisas terrenas. O Senhor Jesus afirma em João 8,23, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima, vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Se esta afirmativa de Jesus quisesse dizer que apenas que os corpos de seus ouvintes eram terrenos, tal declaração seria desnecessária, pois eles já sabiam disso. O que Jesus quis dizer é que aos seus ouvintes faltava absolutamente qualquer poder espiritual e que este só poderia ser recebido de Deus. Argumento 15. O homem é incapaz de crer no Evangelho, por isso todos os seus esforços não podem salvá-lo. Na passagem de João 6,44, Jesus Cristo diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Isto não deixa qualquer espaço para o livre-arbítrio. E o Senhor Jesus passou a explicar como alguém é trazido pelo Pai. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, este vem a mim. Verso 45. A vontade humana, por si mesma, é incapaz de fazer qualquer coisa para vir a Cristo em busca de salvação. A própria mensagem do Evangelho é ouvida em vão, a menos que o próprio Pai fale ao coração e traga a pessoa a Cristo.
Erasmo pretende suavizar o sentido claro desse texto ao comparar os homens a ovelhas que atendem ao pastor quando lhe estende o cajado. Argumenta que nos homens há alguma coisa que responde ao chamado do Evangelho. Porém, isso não acontece, porque quando Deus exibe o dom de seu próprio Filho aos homens ímpios, esses não reagem favoravelmente antes que ele opere em seus corações. De fato, sem a operação interna do Pai, os homens inclinam-se mais a odiar e perseguir ao Filho do que segui-lo. Entretanto, quando o Pai mostra aos homens quão maravilhoso é seu Filho, aqueles a quem tem dado entendimento espiritual, eles são atraídos a Cristo. Essas pessoas já são ovelhas e conhecem a voz do pastor. Argumento 16. A incredulidade universal prova que o livre-arbítrio é falso. Em João 16:8, Jesus afirma que o Espírito Santo viria para convencer o mundo do pecado. E no versículo seguinte, ele explica que o pecado consiste no fato de que os homens não creem em mim. Ora, esse pecado de incredulidade não se acha na pele ou nos cabelos, mas na mente e na vontade. Todos os homens, sem exceção, são tão ignorantes do fato de sua culpa de incredulidade quanto ignoram o próprio Jesus Cristo. A culpa da incredulidade precisa ser-lhes revelada pelo Espírito Santo. Portanto, tudo quanto existe no homem, incluindo o livre-arbítrio, está condenado aos olhos de Deus, contribuindo apenas para aumentar a culpa acerca da qual ele é ignorante, enquanto Deus não a revela. A totalidade das Escrituras proclamam Cristo como o único meio de salvação. Todo aquele que estiver fora de Cristo está debaixo do poder de Satanás, do pecado, da morte e da ira divina. Somente Cristo pode resgatar os homens do reino de Deus. Não somos libertos por qualquer poder que em nós mesmos exista, mas tão somente pela graça de Deus. Argumento 17. O poder da carne, mesmo em verdadeiros crentes, mostra a falsidade do livre-arbítrio. Por alguma razão, Erasmo, você ignorou os meus argumentos baseados em Romanos 7 e em Gálatas 5. Esses dois capítulos mostram-nos que até mesmo nos verdadeiros crentes a força da carne é tanta que eles não podem fazer aquilo que sabem que devem e que querem fazer. A natureza humana é tão má que mesmo as pessoas que são dotadas do Espírito de Deus não somente falham em fazer o que é direito, como até mesmo lutam contra isso. Portanto, que possibilidade há de que aqueles que são destituídos do novo nascimento venham a praticar o bem? Conforme diz Paulo em Romanos 8:7, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Eu gostaria de conhecer o homem que é capaz de fazer cair por terra tal argumento. Argumento 18. Saber que a salvação não depende do livre-arbítrio pode ser muito reconfortante. Confesso que eu não gostaria de possuir livre-arbítrio, ainda que o mesmo me fosse concedido. Se a minha salvação fosse deixada ao meu encargo, eu não conseguiria enfrentar vitoriosamente todos os perigos, dificuldades e demônios contra os quais teria de lutar. Porém, mesmo que não houvesse inimigos a combater, eu jamais poderia ter a certeza do sucesso. Eu jamais poderia ter a certeza de haver agradado a Deus, ou se haveria ainda mais alguma coisa que precisaria fazer. Posso provar isso mediante a minha própria dolorosa experiência de muitos anos. Porém, a minha salvação está nas mãos de Deus, não nas minhas. Ele será fiel à sua promessa de salvar-me, não com base no que eu faço, mas em conformidade com a sua grande misericórdia. Deus não mente e não me permitirá que o meu adversário, o diabo, me arranque de suas mãos. Por meio do livre-arbítrio, ninguém poderá ser salvo, mas por meio da livre graça, muitos serão salvos. E não somente isso, mas também alegro-me por saber que, como um cristão, agrado a Deus, não por causa daquilo que faço, mas por causa de sua graça. Se trabalho muito, pouco ou errado demais, Ele graciosamente me perdoará e me fará melhorar. Essa é a glória de todo cristão. Argumento 19. A honra de Deus não pode ser maculada.
Talvez alguém fique preocupado, pensando que é difícil defender e honrar a honra de Deus em meio a tudo isso. E talvez diga: afinal de contas, Deus condena aqueles que não podem deixar de ser pecaminosos e que são forçados a permanecer dessa maneira porque Ele não o escolheu para a salvação. Como Paulo diz, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Efésios 2:3. Porém, você poderá ver essas questões por um outro ângulo. Deus deveria ser reverenciado e respeitado por ser misericordioso para com todos, quanto Ele justifica e salva, embora seja totalmente indignos. Sabemos que Deus é divino. Ele também é sábio e justo. A sua justiça não é da mesma categoria que a justiça humana. Ela está acima de nosso poder de apreensão plena, conforme Paulo exclama em Romanos 11:33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Se concordamos que a natureza, o poder, a sabedoria e o conhecimento de Deus estão muito acima dos nossos, então também deveríamos acreditar que a sua justiça é maior e melhor do que a nossa. Ele nos fez a promessa de que quando chegar a revelar para nós a sua glória, então veremos claramente aquilo no que agora devemos acreditar, que Ele é justo, sempre o foi e sempre o será. Eis um outro exemplo. Se você usar da razão humana para considerar a maneira como Deus governa os acontecimentos do mundo, será forçado a dizer que Deus não existe, ou que Ele é injusto. Os ímpios prosperam e os piedosos sofrem. Jó 12:6, Salmo 73:12. E isso parece ser injusto. Por esse motivo, muitos homens negam a existência de Deus e dizem que as coisas acontecem movidas pelo acaso. A resposta que damos a essa questão é que há uma vida após a vida presente e que tudo quanto não tiver sido castigado e corrigido nesta vida será castigado e corrigido na vida futura. A vida terrena nada mais é que uma preparação para, ou ainda melhor, o começo da vida que virá. Esse problema tem sido debatido por toda a história, mas a solução não tem sido encontrada, exceto pela crença no Evangelho, conforme ele se acha nas páginas da Bíblia. 3 raios de luz brilham sobre a questão: a luz da natureza, da graça divina e da glória celestial. Mediante a luz da natureza, Deus parece ser injusto, porquanto os piedosos sofrem e os ímpios prosperam. A luz da graça divina ajuda-nos a compreender melhor as coisas, embora ainda não explique como Deus pode condenar alguém que, por suas próprias forças, nada pode fazer senão pecar e ser culpado. Somente a luz da glória celeste explicará isso plenamente, naquele dia vindouro, quando Deus revelar a si mesmo como inteiramente justo, embora os seus juízos ultrapassem a nossa limitada compreensão de seres humanos. Um homem piedoso crê que Deus conhece de antemão e pré-ordena todas as coisas, e que nada acontece, senão pela sua soberana vontade. Nenhum homem, ou anjo, ou qualquer outra criatura em vista de tais fatos é dotado de livre-arbítrio. Satanás é um príncipe deste mundo e conserva cativos todos os homens, a menos que eles sejam libertos pelo poder do Espírito Santo.